O chefe milionário gritou com ela na frente de todo mundo, achando que era só mais uma secretária, mas a resposta dela fez o escritório inteiro paralisar. Você é uma incompetente! O grito de Rafael Mendes ecoou pelo escritório da Mendes em Associados com uma força que fez todos os 20 funcionários congelarem nas suas cadeiras. Era segunda-feira, 9 da manhã, e ele estava com o rosto vermelho de raiva, segurando uma pasta como se fosse uma arma. Bruna Costa levantou os olhos calmamente dos relatórios que organizava. Aos 35 anos, ela trabalhava como secretária executiva ali há 3 anos, sempre discreta, sempre eficiente. Mas naquele momento, alguma coisa diferente brilhava no fundo dos seus olhos. Senhor Rafael, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com voz firme, sem demonstrar nenhum pingo do nervosismo que qualquer pessoa normal sentiria diante daquela explosão. Aconteceu alguma coisa? Rafael repetiu, jogando a pasta na mesa dela com tanta força que os papéis voaram. Você fez uma cagada monumental no relatório de vendas e ainda pergunta se aconteceu alguma coisa? O escritório ficou em silêncio absoluto. Rafael Mendes, aos 38 anos, era conhecido por humilhar funcionários, mas nunca tinha sido tão agressivo assim na frente de todo mundo. Herdeiro de uma fortuna que nunca precisou construir, ele tratava pessoas como lixo descartável. Mariana, da contabilidade, baixou a cabeça constrangida. Pedro, do comercial, fingiu que estava concentrado na tela do computador. Ninguém queria virar o próximo alvo da fúria do patrão milionário. Pode me mostrar exatamente onde está o erro? Bruna perguntou, se levantando devagar e caminhando até ele sem pressa. Não havia medo na sua postura, não havia submissão. E isso irritou Rafael ainda mais. Aqui, ele berrou apontando para uma página. Região Sul, 2,5 milhões, mas no consolidado está 2,8 milhões. Você não sabe nem somar, droga. Bruna pegou a pasta e examinou os números com uma calma que deixou todos desconfortáveis. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo, como se aquilo fosse apenas mais um joguinho que ela dominava perfeitamente. Senhor Rafael, ela disse depois de alguns segundos, o senhor está comparando o relatório individual de março com o consolidado do trimestre inteiro. São números de períodos diferentes. Rafael arrancou a pasta das mãos dela, folheando nervosamente. Percebeu que havia se enganado, mas sua arrogância não deixava ele admitir o erro. Isso aqui é uma bagunça. Como é que alguém consegue entender essa organização ridícula? É a mesma organização que uso há 3 anos, senhor. A mesma que o senhor sempre aprovou. Bruna respondeu. E havia algo na sua voz que fez o ar do escritório ficar mais pesado. 3 anos de relatórios confusos, Rafael explodiu. 3 anos perdendo tempo tentando decifrar essa porcaria que você chama de trabalho. Foi quando algo mudou no rosto de Bruna. Não era raiva, não era mágoa, era algo muito mais perigoso. Era a expressão de alguém que havia decidido que chegou a hora de parar de fingir. Sabe de uma coisa, senhor Rafael? Ela disse. E sua voz tinha um tom que ninguém no escritório jamais havia escutado. Eu também estou cansada. Cansada de fingir que não vejo o que realmente acontece nesta empresa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio carregado de tensão, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Rafael ficou pálido instantaneamente. Do que você está falando? Ele perguntou, mas sua voz saiu trêmula. Estou falando dos 2 milhões que entraram na conta da empresa semana passada, vindos de uma construtora que não existe. Estou falando dos contratos superfaturados que passam pela minha mesa todos os dias. Estou falando da lavagem de dinheiro que eu documento há 3 anos. A bomba havia explodido. Funcionários se entreolharam chocados. Algumas pessoas se levantaram das cadeiras. Outras sussurraram entre si. Rafael estava branco como papel. Você não sabe do que está falando, ele disse. Mas já não havia força na sua voz. Não sei? Bruna caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta que sempre mantinha trancada. Tirou de lá uma pasta grossa, diferente de todas as outras. Então talvez o senhor possa me explicar isso aqui. Ela abriu a pasta e todos puderam ver que havia muito mais documentos ali do que qualquer secretária deveria ter. Eram fotografias, extratos bancários, contratos com carimbos oficiais. 3 anos, senhor Rafael. 3 anos coletando evidências.
3 anos esperando o momento certo, ela disse, folheando os documentos calmamente. E o senhor acabou de me dar esse momento quando gritou comigo na frente de todo mundo. Rafael estava em pânico total. Quem diabos você é? Ele conseguiu perguntar. Bruna sorriu pela primeira vez em 3 anos de trabalho naquela empresa. Mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que havia esperado muito tempo para revelar um segredo. Essa é uma pergunta muito interessante, ela disse, pegando um documento específico da pasta. Porque eu não sou Bruna Costa, secretária executiva. Ela levantou um documento oficial, com foto e carimbos que brilhavam sob a luz. Eu sou Bruna Costa, investigadora da Polícia Federal, especializada em crimes financeiros. O escritório explodiu em reações. Alguns gritaram de susto, outros se levantaram. Mariana colocou a mão na boca em choque total. Rafael cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. 3 anos infiltrada nesta empresa, Bruna continuou, agora com a postura completamente diferente, coletando evidências de uma das maiores operações de lavagem de dinheiro de São Paulo. E o senhor Rafael Mendes acabou de facilitar muito minha vida. Isso é mentira! Rafael gritou, mas sua voz saía desesperada. Você não pode ser polícia. Eu te contratei. Eu conheço você. O senhor contratou uma identidade falsa criada pela Polícia Federal. Bruna explicou calmamente. Eu me candidatei para esta vaga especificamente para investigar as atividades ilegais desta empresa. E consegui muito mais evidências do que esperávamos. Rafael tentou correr para a porta, mas Bruna fez um sinal discreto com a mão. Nesse momento, a porta se abriu e 3 homens de terno entraram no escritório, mostrando distintivos da Polícia Federal. Rafael Mendes, um dos agentes, disse: Você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O escritório virou um caos. Funcionários gritavam, alguns choravam, outros tentavam entender o que estava acontecendo. Rafael foi algemado na frente de todo mundo, ainda em estado de choque. Como? Ele conseguiu perguntar para Bruna enquanto era levado. Como você conseguiu me enganar por 3 anos? Bruna olhou para ele com uma mistura de profissionalismo e satisfação pessoal. Porque o senhor nunca me viu como uma pessoa de verdade. Para o senhor, eu era apenas uma secretária invisível. E essa foi sua maior fraqueza. Enquanto Rafael era levado algemado, Bruna se virou para os funcionários que estavam em pânico. Pessoal, podem ficar tranquilos. Quem não participou das atividades ilegais não tem nada a temer. A investigação comprovou que apenas Rafael e 2 sócios estavam envolvidos no esquema. Mariana se aproximou ainda em choque. Bruna, eu não consigo acreditar. Você realmente é da Polícia Federal? Sou. E posso garantir que todos os funcionários honestos vão manter seus empregos. A empresa vai ser limpa e continuar funcionando normalmente. Pedro, que estava pálido, perguntou: Você sempre soube que Rafael era criminoso? Eu vim aqui para investigar suspeitas. Nos primeiros 6 meses já tinha certeza. Nos últimos 2 anos, apenas coletei evidências suficientes para garantir a condenação. E por que você aguentou ele gritando com você todos esses anos? Mariana perguntou. Bruna sorriu de novo, mas dessa vez com sinceridade. Porque cada grito, cada humilhação, cada momento de arrogância dele era mais uma prova do caráter dele. E isso ajudou muito no relatório psicológico da investigação. O escritório estava sendo revistado por outros agentes federais que confiscavam computadores e documentos. Mas Bruna permanecia calma, coordenando tudo como se fosse uma operação que ela havia planejado por anos. Porque era exatamente isso. Gente, ela disse para os funcionários que ainda estavam atordoados, sei que isso é um choque para vocês, mas vocês têm que entender, vocês foram vítimas também. Rafael usou esta empresa legítima para encobrir atividades criminosas. E agora? Pedro perguntou. O que acontece com a gente? Agora vocês vão continuar trabalhando, mas para uma empresa limpa. O governo vai nomear um administrador temporário até encontrar um novo proprietário. Todos os salários vão ser pagos normalmente. Nesse momento, mais um agente se aproximou de Bruna. Doutora Costa, encontramos o cofre no escritório dele. Tem mais documentos e cerca de R$500 mil em espécie. Perfeito. Isso confirma tudo o que já sabíamos. Ela respondeu com naturalidade profissional. Mariana ainda estava processando tudo. Bruna, você sempre foi tão normal.
Como conseguiu fingir por tanto tempo? Mariana, eu não fingia ser uma pessoa boa. Eu realmente sou. Só fingia ser apenas uma secretária. Na verdade, tenho mestrado em criminologia e 12 anos de experiência em investigações financeiras. A revelação foi como mais um soco no estômago de todos. A mulher que eles viam todos os dias como uma funcionária comum era, na verdade, uma das investigadoras mais experientes da Polícia Federal. Por isso você nunca se intimidava quando ele gritava, Pedro disse, finalmente entendendo. Você sabia que tinha poder sobre ele o tempo todo. Exato. Enquanto ele achava que estava humilhando uma secretária indefesa, na verdade estava fornecendo evidências para sua própria prisão. O último agente saiu do escritório de Rafael carregando caixas de documentos. Bruna olhou para o relógio e suspirou. Bom, pessoal, minha missão aqui terminou. A partir de amanhã vocês vão ter um novo administrador. Você vai embora? Mariana perguntou, e havia tristeza genuína na sua voz. Vou. Tenho outros casos para investigar, mas quero que vocês saibam que foi um prazer trabalhar com vocês. Vocês são pessoas honestas que foram enganadas por um criminoso. Bruna pegou suas coisas pessoais da mesa, deixando para trás apenas os materiais que pertenciam à empresa. Quando chegou na porta, se virou uma última vez. Ah, e pessoal? Ela disse com um sorriso. Da próxima vez que encontrarem alguém que parece apenas uma secretária, lembrem-se, nunca subestimem ninguém. Vocês nunca sabem quem realmente está observando vocês. E com isso, a mulher que havia passado 3 anos sendo invisível, saiu pela porta, deixando para trás uma empresa limpa e 20 funcionários que jamais esqueceriam a lição mais importante das suas vidas. 2 horas depois da prisão de Rafael, o escritório da Mendes em Associados ainda estava em estado de choque total. Funcionários circulavam em grupos pequenos, sussurrando sobre o que acabara de acontecer, tentando processar a revelação de que haviam trabalhado por 3 anos ao lado de uma investigadora federal disfarçada. Mariana estava sentada na sua mesa, olhando fixamente para o computador sem conseguir digitar uma linha sequer. Gente, eu ainda não acredito, ela murmurou para Pedro, que estava igualmente atordoado ao lado dela. A Bruna era da Polícia Federal o tempo todo. Cara, ela sabia de tudo, Pedro respondeu balançando a cabeça. Lembra de todas as vezes que o Rafael gritou com ela? Ela ficava quieta, mas agora eu entendo por quê. Ela estava coletando evidências. Sandra, do Recursos Humanos, se aproximou do grupo com uma expressão preocupada. Gente, vocês acham que a gente pode ser processado como cúmplice? Eu sempre assinei os papéis que o Rafael mandava, nunca questionei nada. Calma, Sandra. Mariana tentou tranquilizar. A própria Bruna disse que quem não sabia de nada não tem problema. Ela investigou a gente também, provavelmente. Foi quando a porta se abriu novamente e um homem de terno cinza entrou, carregando uma pasta oficial. Era Dr. Alberto Ferreira, o administrador judicial que assumiria a empresa temporariamente. Tinha uns 50 anos, óculos de aros grossos e uma postura séria, mas tranquila. Boa tarde a todos, ele disse pedindo atenção. Sei que vocês estão confusos e preocupados com o que aconteceu hoje. Eu sou o Dr. Alberto Ferreira. Fui nomeado pelo tribunal para administrar a empresa enquanto a justiça resolve a situação. Os funcionários se reuniram ao redor dele, ansiosos por informações. Doutor, Mariana perguntou, nossos empregos estão seguros? Perfeitamente seguros, ele respondeu. A investigação da Polícia Federal comprovou que vocês não tinham conhecimento das atividades ilegais. A empresa vai continuar funcionando normalmente, apenas sob nova administração. E os salários? Pedro perguntou nervoso. Todos os salários serão pagos em dia. O governo congelou apenas as contas relacionadas às atividades criminosas. As operações legítimas da empresa continuam normalmente. Sandra levantou a mão timidamente. Doutor, a gente pode falar sobre a Bruna? Ainda estamos tentando entender o que aconteceu. Dr. Alberto sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ah, a investigadora Costa. Posso falar algumas coisas sobre o caso, já que já é público. Vocês querem saber como foi a investigação? Todos assentiriam ansiosos. Era como se precisassem entender cada detalhe para conseguir processar a realidade. A operação começou há 4 anos, Dr. Alberto explicou, se sentando na beira de uma mesa.
A Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima sobre movimentações financeiras suspeitas da Mendes em Associados. Quem fez a denúncia? Mariana perguntou. Um ex-funcionário que descobriu irregularidades e teve coragem de procurar as autoridades. Mas quando chegaram para investigar, Rafael havia demitido todos os funcionários antigos e contratado pessoas novas. Pedro franziu a testa. Por isso ele sempre demitia gente sem motivo? Exatamente. Ele se livrava de qualquer pessoa que pudesse descobrir o esquema. Por isso a Polícia Federal decidiu pela infiltração. Sandra se inclinou para a frente curiosa. Mas por que escolheram a Bruna? Investigadora Costa é especialista em crimes financeiros. Tem mestrado em criminologia e 12 anos de experiência em casos complexos. Ela se voluntariou para a missão. Ela se voluntariou? Mariana repetiu impressionada. Então ela escolheu vir trabalhar aqui? Escolheu e se preparou durante meses. Criaram uma identidade falsa completa, com histórico de trabalho, referências, tudo. O currículo da Bruna Costa, secretária, foi especialmente desenvolvido para atrair a atenção de Rafael. Pedro balançou a cabeça admirado. Cara, e ela fingiu ser secretária por 3 anos. Como conseguiu? Dr. Alberto sorriu. Ela não fingiu ser secretária. Ela realmente aprendeu a fazer o trabalho. Fez cursos de secretariado executivo, estudou gestão empresarial, se preparou completamente para o papel. Por isso ela era tão boa no trabalho, Sandra exclamou. Eu sempre achei estranho como ela dominava tudo tão rápido, porque ela não estava apenas fingindo. Ela realmente se tornou uma secretária competente para que ninguém suspeitasse. O disfarce tinha que ser perfeito. Mariana pensou por alguns segundos. Doutor, ela vigiava a gente também? Claro. Nos primeiros 6 meses, ela investigou todos os funcionários para ter certeza de quem estava ou não envolvido no esquema. Quando confirmou que vocês eram vítimas como qualquer outra pessoa, focou apenas em Rafael e seus sócios. Que sócios? Pedro perguntou. Carlos Mendoza, contador que falsificava documentos, e João Silveira, advogado que criava empresas fantasmas. Os 2 também foram presos hoje em operações simultâneas. Sandra suspirou aliviada. Ainda bem que a gente não sabia de nada. Vocês foram protegidos por ela o tempo todo, Dr. Alberto explicou. Todas as vezes que Rafael pensou em demitir alguém de vocês, ela dava desculpas para mantê-los. Dizia que precisava de apoio, que vocês eram competentes demais para perder. Ela nos protegia? Mariana estava emocionada. E a gente nem sabia. Investigadora Costa desenvolveu afeto genuíno por vocês. No relatório final, ela menciona que vocês são trabalhadores honestos, que merecem manter seus empregos. Nesse momento, a porta se abriu novamente e Bruna entrou, mas agora estava com roupas completamente diferentes. Usava um blazer elegante, calça social e carregava uma pasta oficial da Polícia Federal. Parecia uma pessoa completamente nova. Oi, pessoal. Ela disse com um sorriso gentil. Vim me despedir direito e esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos, ainda processando a transformação visual dela. Era como se estivessem vendo uma pessoa diferente ocupando o corpo da Bruna que conheciam. Bruna, Mariana finalmente falou. Eu ainda não consigo acreditar. Você realmente é da Polícia Federal? Bruna mostrou sua carteira funcional oficial. Investigadora Bruna Costa, especializada em crimes financeiros. 16 anos de carreira, sendo os últimos 3 trabalhando neste caso. 16 anos? Pedro perguntou impressionado. Você começou muito nova. Comecei aos 19 como estagiária. Sempre quis trabalhar com investigação criminal. Fiz faculdade de Direito, depois mestrado em Criminologia e me especializei em fraudes financeiras. Sandra se aproximou timidamente. Bruna, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você aguentou o Rafael gritando com você todos esses anos? Eu ficava com raiva só de ver. Bruna sorriu tristemente. Não vou mentir, foi difícil. Especialmente porque eu sabia que ele era criminoso e estava ali fingindo ser vítima das grosserias dele. Mas cada humilhação era mais uma evidência do caráter dele. Você gravava as conversas? Mariana perguntou. Todas. Tenho horas de áudio do Rafael gritando, ameaçando, demonstrando o temperamento violento que usava para intimidar pessoas. Isso vai ser usado no processo criminal. Pedro ficou curioso. E como você conseguia manter a calma?
Treinamento psicológico. Além disso, eu sempre lembrava que estava ali por um motivo maior. Cada dia que passava, mais evidências eu coletava. Cada grito dele me deixava mais perto de prendê-lo. Dr. Alberto interviu. Investigadora Costa, pode contar para ele sobre as evidências que coletou? Posso falar o básico, já que o caso está aberto. Bruna respondeu. Em 3 anos, documentei a entrada de 15 milhões de reais em dinheiro sujo na empresa. Eram pagamentos de construtoras fantasmas, superfaturamento de contratos, notas fiscais falsas. 15 milhões? Sandra quase gritou. E a gente trabalhando aqui sem saber de nada. Vocês foram usados como fachada, Bruna explicou. Rafael mantinha funcionários honestos para dar credibilidade à empresa. Enquanto vocês faziam o trabalho legítimo, ele usava a estrutura para lavar dinheiro. Mariana balançou a cabeça indignada. Que desgraçado! E ele ainda tinha coragem de gritar com a gente. O pior é que ele realmente desprezava vocês, Bruna disse. Nas conversas gravadas com os sócios, ele chama vocês de idiotas úteis. Dizia que eram fáceis de manipular porque eram honestos demais para suspeitar de alguma coisa. Pedro cerrou os punhos. Filho da mãe. E a gente respeitando ele todos esses anos. Por isso mesmo vocês merecem saber a verdade, Bruna disse. Vocês são pessoas boas que foram enganadas por um criminoso. Não tem nada de que se envergonhar. Sandra se aproximou mais. Bruna, posso te abraçar? Sei que você não é realmente nossa colega, mas você cuidou da gente todos esses anos. Bruna sorriu emocionada e abraçou Sandra. Eu sou sua colega sim, só que colega de verdade, não funcionária. Mesmo sendo investigadora, desenvolvi carinho genuíno por vocês. Mariana também se aproximou para um abraço. Obrigada por nos proteger. O Dr. Alberto disse que você sempre dava desculpas para o Rafael não demitir a gente. Vocês merecem seus empregos. São trabalhadores competentes e honestos. Não ia deixar um criminoso destruir a vida de vocês por pura maldade. Pedro, que estava mais tímido, finalmente perguntou. Bruna, posso saber como vai ser daqui para frente? Você vai continuar investigando outros casos? Vou sim. Já tenho uma nova missão esperando. Mas posso visitar vocês quando quiser. Agora que não preciso mais manter segredo. Por favor, visita, Sandra pediu. Vai ser estranho trabalhar aqui sem você. Dr. Alberto se aproximou do grupo. Investigadora Costa, preciso que você assine alguns documentos para transferir oficialmente à administração. Claro, Bruna respondeu, puxando papéis da sua pasta. Pessoal, está tudo aqui. Todos os documentos legítimos da empresa. Contas correntes limpas, contratos válidos. A parte criminosa foi completamente separada. Enquanto ela assinava os papéis, Mariana observava cada movimento. Bruna, você vai sentir falta daqui? Vou sentir falta de vocês. Ela respondeu honestamente. Vai sentir falta de trabalhar com pessoas decentes. Na minha área, eu geralmente convivo com criminosos e vítimas. Vocês foram os colegas mais legais que já tive. Mesmo tendo que fingir o tempo todo? Pedro perguntou. Eu não fingia com vocês. Fingia apenas não saber sobre os crimes. Mas a amizade, o carinho, o respeito que desenvolvi por vocês, isso tudo foi real. Sandra limpou uma lágrima. Você salvou nossos empregos e ainda fala que nós é que somos legais. Vocês são. E merecem coisa muito melhor que trabalhar para um criminoso. Agora vão poder trabalhar em paz numa empresa limpa. Dr. Alberto terminou de organizar os documentos. Pronto, tudo oficializado. A partir de agora, a empresa está sob a administração judicial até encontrarmos um novo proprietário. E vocês vão poder escolher se querem ficar ou procurar outros empregos, Bruna adicionou. Tenho contatos em várias empresas. Se alguém quiser uma indicação, é só pedir. Você faria isso? Mariana perguntou emocionada. Claro. Vocês são profissionais competentes. Qualquer empresa ficaria feliz em tê-los. Pedro se aproximou com uma expressão séria. Bruna, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você alguma vez sentiu pena do Rafael? Mesmo sabendo que ele era criminoso? Bruna pensou por alguns segundos antes de responder. Não. Pena eu senti de vocês, que eram enganados por ele. Pena eu senti das vítimas que perderam dinheiro nos golpes dele. Mas pena do Rafael? Nunca.
Ele escolheu ser criminoso, escolheu humilhar pessoas, escolheu usar a empresa de vocês para atividades ilegais. Ele vai pegar quanto tempo de prisão? Sandra perguntou. Com todas as evidências que coletei, entre 15 e 20 anos. Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão fiscal, falsificação de documentos. A lista é longa. Dr. Alberto fechou sua pasta. Investigadora Costa, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. O trabalho que fez aqui foi exemplar. Obrigada, doutor. E pessoal, ela se virou para os funcionários. Quero que vocês saibam que foram parte fundamental desta investigação, mesmo sem saber. A honestidade de vocês me ajudou a identificar exatamente quem estava envolvido nos crimes. Como assim? Mariana perguntou curiosa. Vocês sempre questionavam coisas estranhas entre si. Eu ouvia vocês comentando sobre contratos esquisitos, valores que não faziam sentido. Isso me direcionava para onde investigar. A gente ajudou sem saber, Pedro exclamou. Ajudaram muito. Investigação criminal funciona assim. Precisamos de pessoas honestas para identificar o que está errado. Bruna olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir. Tenho que entregar o relatório final hoje ainda. Ela abraçou cada um dos funcionários individualmente, deixando cartões de visita com seus contatos reais. Qualquer coisa que precisarem, me ligem. Prometo que vou visitá-los em breve. Vai ser estranho trabalhar sem você, Sandra disse, ainda emocionada. Vocês vão ficar bem. São pessoas fortes, honestas, competentes. Merecem coisa muito melhor que o que passaram aqui. Bruna caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Ah, e pessoal, obrigada por terem sido colegas de trabalho tão especiais. Mesmo sem saber quem eu era, vocês me trataram com carinho e respeito. Isso significou muito para mim. E com isso, a investigadora da Polícia Federal, que havia passado 3 anos disfarçada de secretária, saiu definitivamente daquele escritório, deixando para trás não apenas um caso resolvido, mas também amizades verdadeiras que durariam para sempre. Os funcionários ficaram parados na porta, acenando até ela desaparecer no elevador. Era o fim de uma era e o início de uma nova fase nas suas vidas. Uma fase construída sobre verdade, honestidade e justiça. 3 dias depois da prisão de Rafael Mendes, quando a poeira começava a baixar e os funcionários tentavam se acostumar com a nova realidade, uma notícia inesperada chegou ao escritório da Mendes em Associados. Dr. Alberto Ferreira entrou pela manhã com uma expressão preocupada que fez todos pararem o que estavam fazendo. Pessoal, preciso falar com vocês urgentemente, ele disse, pedindo para todos se reunirem na sala de conferências. Temos um problema sério. Mariana, Pedro e Sandra se entreolharam nervosos. Depois de tudo que haviam passado, qualquer notícia que começasse com "temos um problema" os deixava em pânico. O que aconteceu, doutor? Mariana perguntou, a voz saindo mais tensa que ela gostaria. Doutor. Alberto sentou-se pesadamente na cadeira e suspirou antes de responder. Rafael Mendes conseguiu um habeas corpus. Ele foi solto ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro ficou pálido. Sandra levou a mão à boca em choque e Mariana simplesmente não conseguia processar a informação. Como assim solto? Pedro finalmente conseguiu perguntar. Ele não tinha sido preso por crimes graves? Tinha, mas o advogado dele alegou irregularidades na prisão. Disse que a investigação da Polícia Federal foi feita sem mandado judicial adequado, que a infiltração foi ilegal, que as evidências foram obtidas de forma irregular. Sandra se levantou da cadeira, agitada. Mas isso é mentira. A Bruna nos explicou que tudo foi feito conforme a lei. E foi, doutor. Alberto confirmou. Mas o sistema judicial brasileiro é complexo. Enquanto os recursos correm na justiça, Rafael conseguiu o direito de responder em liberdade. Mariana sentiu o estômago revirar. Isso significa que ele pode voltar aqui? Tecnicamente, sim. A empresa ainda está legalmente no nome dele enquanto o processo não termina. Eu sou apenas o administrador judicial temporário. Meu Deus, Sandra sussurrou. E se ele quiser se vingar da gente? Ele deve estar furioso. Foi quando Pedro fez a pergunta que todos estavam pensando, mas ninguém havia ousado verbalizar. E a Bruna? Ela sabe disso?
Dr. Alberto assentiu gravemente. Investigadora Costa foi informada. Ela está tomando as medidas de segurança necessárias, mas vocês também precisam estar alertas. Que tipo de medidas de segurança? Mariana perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Polícia Federal está monitorando Rafael 24 horas por dia. Ele tem que se apresentar na delegacia todos os dias. Não pode sair da cidade, não pode se aproximar de vocês ou da empresa. Mas e se ele desrespeitar essas regras? Sandra perguntou. Aí ele volta para a cadeia imediatamente. Mas por enquanto, tecnicamente, ele está livre. Nesse momento, o telefone da recepção tocou. Paula, que estava ouvindo a conversa, atendeu nervosamente. Depois de alguns segundos, ela ficou branca como papel. Dr. Alberto, ela disse com voz trêmula. É a segurança do prédio. O Rafael Mendes está aqui embaixo. Quer subir. O pânico tomou conta da sala. Sandra começou a chorar. Pedro levantou-se agitado e Mariana segurou na mesa para não cair. Calma, pessoal. Dr. Alberto tentou tranquilizar, mas sua própria voz estava tensa. Ele tem direito legal de estar aqui, mas vou descer para conversar com ele antes. Não! Mariana exclamou. Não deixa ele subir! A gente não quer ver esse homem! Eu entendo, mas legalmente não posso impedi-lo. A empresa ainda está no nome dele. Foi quando Paula recebeu outra ligação. Desta vez, sua expressão mudou completamente. Dr. Alberto, é a investigadora Bruna. Ela quer falar com o senhor urgentemente. Dr. Alberto pegou o telefone imediatamente. Investigadora Costa? Sim, sabemos que ele está aqui. Como assim, tem certeza? Entendo. Vamos aguardar. Ele desligou e olhou para os funcionários com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Mudança de planos. Investigadora Costa está chegando. Ela disse para não deixarmos Rafael subir até ela chegar. Ela vem fazer o quê? Pedro perguntou. Não sei, mas ela pareceu muito decidida. 15 minutos depois, que pareceram horas eternas, Bruna chegou ao escritório. Mas desta vez não estava sozinha. Tinha 2 outros agentes da Polícia Federal com ela, e todos carregavam pastas grossas e equipamentos que os funcionários não conseguiam identificar. Oi, pessoal! Ela cumprimentou, mas sua expressão era séria e profissional. Sei que vocês estão assustados com a soltura do Rafael. Vim aqui para resolver isso de uma vez por todas. Resolver como? Mariana perguntou esperançosa. Rafael cometeu um erro grave quando conseguiu o habeas corpus. Ele forçou a mão achando que íamos desistir da investigação. Mas na verdade ele nos deu exatamente o que precisávamos. Dr. Alberto se aproximou curioso. Como assim, investigadora? Desde que ele foi solto, nossa equipe de vigilância documentou diversas tentativas dele de destruir evidências, contatar cúmplices e intimidar testemunhas. Tudo isso são novos crimes que ele está cometendo em liberdade. Sandra parou de chorar. Quer dizer que ele está se enterrando sozinho? Exatamente. Ontem à noite ele tentou acessar contas bancárias bloqueadas, ligou para os sócios presos tentando combinar versões e mandou mensagens ameaçadoras para o contador que o denunciou originalmente. Pedro se animou. E isso é suficiente para prender ele de novo? Mais que suficiente, mas eu quero fazer melhor que isso. Quero que ele se condene definitivamente com as próprias palavras. Um dos agentes que estava com Bruna se aproximou do grupo. Pessoal, sou agente Carlos Mendonça. Vamos instalar equipamentos de gravação aqui no escritório. Quando Rafael subir, vai se sentir confortável no ambiente dele e provavelmente vai falar coisas que não deveria. Vocês querem usar a gente como isca? Mariana perguntou nervosa. Não exatamente, Bruna explicou. Vocês vão agir normalmente. Eu é que vou confrontá-lo. Mas quero que seja aqui, no lugar onde ele se sente poderoso, para que ele baixe a guarda. E se ele ficar violento? Sandra perguntou. Temos agentes posicionados no prédio inteiro. Ao menor sinal de agressividade, ele será contido. Dr. Alberto refletiu por alguns segundos. Investigadora Costa, isso é arriscado. E se algo der errado? Nada vai dar errado. Rafael é arrogante demais para resistir à tentação de glotar sobre ter conseguido sair da prisão. Ele vai querer humilhar vocês, e principalmente a mim. E quando fizer isso, vai assinar sua própria sentença. O agente Mendonça mostrou um pequeno dispositivo. Vamos instalar microfones imperceptíveis em pontos estratégicos.
Cada palavra será gravada com qualidade profissional. E depois? Pedro perguntou. Depois ele volta para a cadeia, mas desta vez sem possibilidade de habeas corpus. Os crimes que ele cometer hoje vão garantir que fique preso até o julgamento final. Bruna olhou para cada funcionário individualmente. Sei que estou pedindo muito de vocês. Entendem se quiserem ir embora e voltar só quando tudo estiver resolvido. Não, Mariana disse com determinação. A gente fica. Esse desgraçado nos humilhou por anos. Se podemos ajudar a colocá-lo na cadeia definitivamente, vamos fazer isso. Tem certeza? Bruna perguntou. Pode ser desconfortável ouvir as coisas que ele vai falar. A gente aguenta, Pedro disse. Já aguentamos 3 anos. Podemos aguentar mais algumas horas. Sandra limpou as lágrimas e assentiu. Quero ver a cara dele quando descobrir que caiu numa armadilha. Nos próximos 20 minutos, os agentes instalaram equipamentos por todo o escritório. Microfones invisíveis, câmeras discretas, sistemas de gravação de última geração. O lugar parecia normal, mas estava completamente monitorado. Pronto, agente Mendonça anunciou. Qualquer som que acontecer aqui vai ser gravado com perfeição, até sussurros. Bruna se posicionou estrategicamente perto da mesa que costumava ocupar quando era secretária. Pessoal, quando ele subir, ajam naturalmente. Fiquem nervosos se quiserem, é normal. Eu é que vou provocá-lo para falar o que não deve. Como você vai fazer isso? Mariana perguntou. Vou atacar o ego dele. Vou fazer ele se sentir inteligente e superior. Homens arrogantes como Rafael não conseguem resistir à tentação de explicar como são espertos. Dr. Alberto conferiu o relógio. Investigadora, ele está esperando há mais de meia hora. Se não deixarmos ele subir logo, pode desconfiar de alguma coisa. Tem razão. Pessoal, última chance de desistir. Quem quiser sair pode ir agora. Ninguém se mexeu. Todos queriam ver Rafael receber o que merecia. Então vamos lá, Bruna disse pegando o telefone da recepção. Paula, pode liberar o Sr. Rafael para subir. O coração de todos no escritório começou a bater mais forte. Em poucos minutos, estariam cara a cara novamente com o homem que os havia humilhado, enganado e usado por anos. Mas desta vez, as cartas estavam virando. Lembrem-se, Bruna disse baixinho. Ele pensa que ganhou. Vamos deixar ele continuar pensando isso até ser tarde demais. O som do elevador chegando ecoou pelo corredor. Passos familiares se aproximavam. Rafael Mendes estava voltando ao seu escritório, sem saber que estava caminhando diretamente para uma armadilha que ele mesmo havia criado. Aí vem ele, Sandra sussurrou. Calma, Bruna disse. Deixem comigo. A porta se abriu e Rafael entrou no escritório como se fosse o dono do mundo. Usava um terno caro, estava bronzeado e sorridente, claramente se sentindo vitorioso. Seu olhar passou por cada funcionário até encontrar Bruna. Ora, ele disse com um sorriso maldoso. Olha só quem está aqui, a famosa investigadora da Polícia Federal. Bruna sorriu de volta, mas havia algo perigoso no seu sorriso. Oi, Rafael. Bem-vindo de volta. Obrigado, ele respondeu com sarcasmo. É bom estar em casa, é bom estar livre, é bom ter provado que vocês não são tão espertos quanto pensavam. Realmente, Bruna concordou. Você foi muito inteligente. Nos pegou completamente de surpresa. Rafael não percebia, mas acabava de dar o primeiro passo para sua própria ruína. E Bruna estava apenas começando a puxar os fios da armadilha que o levaria de volta para a cadeia, desta vez para ficar. O jogo final estava começando. Rafael caminhou pelo escritório como se fosse um rei retornando ao seu castelo. Seus olhos percorreram cada funcionário com aquele olhar de superioridade que todos conheciam bem. Mas agora havia algo diferente. Era um olhar de vingança mal disfarçada. Então, pessoal, ele disse, parando no meio da sala. Sentiram minha falta? Ou vocês realmente acreditaram que iam se livrar de mim assim tão fácil? Mariana baixou os olhos, fingindo intimidação. Pedro se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sandra fez força para não demonstrar o ódio que sentia. Todos representaram perfeitamente o papel de funcionários amedrontados. Rafael, Bruna disse calmamente. Como conseguiu sair tão rápido? Pensei que crimes financeiros não tivessem direito a habeas corpus. Ele riu alto, daquele jeito arrogante que todos odiavam. Ah, minha querida ex-secretária investigadora.
Você subestimou com quem estava lidando. Eu tenho os melhores advogados do país. Vocês acharam que iam me derrubar com umas gravações e papelada? Suas evidências eram bem sólidas, Dr. Alberto comentou entrando no jogo. Evidências obtidas ilegalmente, Rafael explodiu. Infiltração sem mandado adequado, violação da minha privacidade, escutas ilegais. Qualquer juiz minimamente competente anularia esse circo todo. Bruna inclinou a cabeça fingindo curiosidade. Então você está dizendo que as evidências eram falsas? Não. Rafael sorriu maliciosamente. Estou dizendo que vocês são incompetentes. As evidências eram reais, mas obtidas de forma ilegal. Diferença básica que qualquer estagiário de direito entenderia. O primeiro erro. Rafael acabara de admitir, em gravação, que as evidências dos crimes eram reais. Bruna manteve a expressão neutra, mas internamente comemorava. Entendo, ela disse. Então você realmente fazia lavagem de dinheiro, mas conseguiu se livrar por uma questão técnica? Exato, ele respondeu orgulhoso. Eu sempre soube que um dia vocês tentariam me derrubar. Por isso sempre me precavi legalmente. Tenho advogados que custam mais por hora que o salário mensal de qualquer um aqui. Segunda confissão gravada. Rafael estava se enterrando sozinho e ainda se sentindo inteligente por isso. Impressionante. Bruna fingiu admiração. E os sócios? Carlos e João também conseguiram sair? Ah, aqueles dois idiotas? Rafael balançou a cabeça desdenhoso. Não tiveram a mesma sorte. Não investiram em proteção legal como eu. Vão ficar presos, feito trouxas, enquanto eu fico livre para reconstruir tudo. Reconstruir? Pedro perguntou nervoso. Claro, vocês acham que vou desistir só porque uma operação deu errado? Eu tenho contatos internacionais, contas em paraísos fiscais, empresas em outros países. Esta aqui era só uma pequena parte do negócio. Terceira confissão. Rafael acabara de admitir ter dinheiro escondido no exterior e planos de continuar com atividades criminosas. Que inteligente, Bruna disse. Mas e agora? Como vai fazer com a empresa sendo monitorada? Rafael sorriu como se fosse o homem mais esperto do mundo. Primeiro, vou demitir todos vocês. Começando pela senhorita investigadora aqui. Depois vou contratar pessoas novas, que não sejam contaminadas por essa paranoia de honestidade. Você pode fazer isso? Sandra perguntou com medo genuíno. Posso e vou. Esta empresa ainda está no meu nome. Aquele velho ali, ele apontou para Dr. Alberto. É só um administrador temporário. Não tem poder real para me impedir. Dr. Alberto se fez de ofendido. Senhor Rafael, eu represento a Justiça Federal. A Justiça Federal que acabou de ser humilhada por meus advogados. Rafael riu. Vocês perderam, velho. Aceitem isso. Bruna se levantou e caminhou até ele, mantendo uma expressão de respeito forçado. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Ele respondeu claramente gostando de ser o centro das atenções. Como você conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? Eu estive aqui 3 anos e quase não descobri o esquema. O ego de Rafael inflou como um balão. Era exatamente a pergunta que ele estava esperando para poder se gabar. Ah, minha cara, foi fácil demais, ele disse se sentando na beirada da mesa como se fosse dar uma aula. Vocês da Polícia Federal pensam de forma muito linear. Procuram dinheiro entrando e saindo, documentos falsos, empresas fantasmas, coisas óbvias. E você fazia diferente como? Bruna perguntou, fingindo genuína curiosidade. Eu criava camadas, ele explicou animadamente. Primeiro, montava empresas reais com funcionários reais. Ele gesticulou para os empregados, fazendo o trabalho real. Isso dava credibilidade total. E depois, eu usava essas empresas reais como fachada para as operações. Misturava dinheiro limpo com dinheiro sujo em proporções que ficavam invisíveis nos relatórios. Quarta confissão detalhada. Rafael estava explicando exatamente como funcionava o esquema criminoso. Genial, Bruna fingiu admiração. E como você conseguia os clientes que pagavam valores acima do mercado? Ah, esses eram fáceis, Rafael riu. Políticos, empresários, gente que precisava justificar entrada de dinheiro sujo. Eles pagavam qualquer preço por consultorias falsas que explicassem a origem dos recursos. Você tem uma lista desses clientes?
Ela perguntou inocentemente. Claro que tenho. Nomes, valores, tudo documentado. É minha garantia de vida. Se alguém tentar me prejudicar, eu entrego todo mundo. Quinta confissão explosiva. Rafael acabara de admitir ter uma lista de políticos e empresários corruptos. Mariana, que estava ouvindo tudo, não conseguiu se conter. Rafael, você não tem vergonha de admitir que era criminoso? Vergonha? Ele gargalhou. Vergonha de quê? De ser mais inteligente que vocês? De ter construído um império financeiro enquanto vocês trabalhavam por salários miseráveis? Mas você usou nossa empresa para isso, Pedro disse, tentando parecer magoado. E daí? Vocês ganharam com isso também. Seus salários vinham do meu sucesso. Vocês viveram 3 anos em cima do meu talento para fazer dinheiro. Dinheiro de origem criminosa, Sandra murmurou. Dinheiro é dinheiro, Rafael explodiu. Vocês são ingênuos demais para entender como o mundo realmente funciona. Acham que grandes fortunas são construídas com honestidade? Que grandes empresários ficaram ricos vendendo limonada na esquina? Dr. Alberto se inclinou para a frente. Então, o senhor está dizendo que todos os empresários são criminosos? Não todos, mas os espertos sim. A diferença entre mim e eles é que eu fui pego. Temporariamente. Temporariamente? Bruna perguntou. Claro. Vocês acham que vou parar? Já tenho planos para recomeçar tudo. Desta vez com mais cuidado, mais discrição. Aprendi com os erros. Sexta confissão gravada de intenção de continuar com atividades criminosas. Que tipo de planos? Ela continuou incentivando. Rafael olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo, sem saber que cada palavra estava sendo gravada com perfeição. Já tenho reuniões marcadas com novos investidores. Gente que quer lavar dinheiro em grande escala. O mercado não parou só porque a Polícia Federal fez birra. Novos investidores? Pedro perguntou fingindo curiosidade. Traficantes que viraram empresários, políticos que desviaram verbas públicas, empresários que sonegam impostos em escala industrial. Todo mundo precisa de alguém competente para limpar o dinheiro. Sétima confissão. Rafael estava listando categorias inteiras de clientes criminosos. E você já entrou em contato com essas pessoas? Bruna perguntou casualmente. Já. Ontem mesmo liguei para 3 deles. Expliquei que o problema foi resolvido, que estou livre para operar novamente. Oitava confissão. Rafael admitiu ter violado as condições da liberdade condicional ao contatar possíveis cúmplices. Nesse momento, Bruna decidiu apertar mais. Rafael, posso te perguntar sobre os sócios que estão presos? Você não tem medo que eles te entreguem? Aqueles 2? Ele riu desprezivamente. Carlos e João são subordinados. Eles sabem que se me prejudicarem vão sofrer consequências graves. Que tipo de consequências? Dr. Alberto perguntou. Rafael percebeu que talvez tivesse falado demais, mas seu ego não o deixava recuar. Digamos que eu tenho formas de pressão muito eficazes. Família, filhos, parentes, todo mundo tem algo a perder. Nona confissão, desta vez de ameaça a testemunhas e familiares. Você está ameaçando a família deles? Sandra perguntou chocada. Não estou ameaçando ninguém. Rafael se corrigiu rapidamente. Estou apenas dizendo que pessoas inteligentes sabem quando devem ficar quietas. Mas era tarde demais. A ameaça já estava gravada. Bruna decidiu que tinha evidências suficientes. Fez um sinal discreto tocando o cabelo, que era o código combinado com a equipe de vigilância. Rafael, ela disse, você realmente é mais inteligente que pensávamos. Eu avisei. Ele respondeu orgulhoso. Vocês subestimaram com quem estavam lidando. Subestimamos mesmo. Uma voz disse da porta. Todos se viraram. Era o delegado Marcos Silva, da Polícia Federal, acompanhado de 4 agentes fortemente armados. Rafael Mendes, o delegado anunciou. Você está preso novamente, desta vez por violação das condições da liberdade condicional, ameaça a testemunhas, confissão de novos crimes e intenção de continuar atividades criminosas. O rosto de Rafael passou de orgulhoso para desesperado em segundos. Como? Eu não fiz nada. Vocês não podem me prender. Podemos e vamos, o delegado respondeu fazendo sinal para os agentes. Tudo que você disse nos últimos 30 minutos foi gravado.
Você se confessou criminoso, admitiu ter dinheiro escondido no exterior, ameaçou testemunhas e declarou intenção de continuar com lavagem de dinheiro. Isso é uma armadilha, Rafael gritou, finalmente entendendo o que havia acontecido. É, Bruna confirmou, tirando um pequeno gravador do bolso. E você caiu direitinho. Obrigada por facilitar nosso trabalho. Rafael olhou ao redor desesperado, como se procurasse uma saída. Vocês não podem usar isso. Eu não sabia que estava sendo gravado. Você estava em liberdade condicional, o delegado explicou, while os agentes o algemavam. Qualquer conversa sua pode ser monitorada legalmente. Além disso, você cometeu os crimes aqui, na frente de testemunhas. Que testemunhas? Rafael perguntou desesperado. Eles. Bruna apontou para os funcionários. 5 pessoas ouviram você confessar crimes, ameaçar testemunhas e declarar intenção de continuar com atividades ilegais. Vocês não podem testemunhar contra mim, trabalham para mim. Trabalhavam, Mariana disse, levantando-se da cadeira. E só porque você nos usou como fachada, não significa que somos obrigados a proteger um criminoso. Exato, Pedro adicionou. Agora sabemos quem você realmente é. E Sandra se aproximou dele com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Rafael, você humilhou a gente por anos. Agora é nossa vez de ver você ser humilhado. Rafael foi levado algemado, gritando sobre seus direitos e ameaçando processar todo mundo. Mas suas palavras soavam vazias agora. Era só o desespero de um homem que havia perdido tudo por causa da própria arrogância. Quando a porta se fechou atrás dele, o escritório ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Depois, Mariana começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio total. Acabou, ela disse. Realmente acabou. Acabou, Bruna confirmou. Desta vez, ele não sai mais. Com as confissões de hoje, vai pegar pelo menos 25 anos de prisão. Dr. Alberto balançou a cabeça admirado. Investigador Acosta, isso foi brilhante. Você o fez se entregar sozinho. Homens como Rafael não conseguem resistir à tentação de se gabar, Bruna explicou. Eles precisam provar que são mais inteligentes que todo mundo. E essa necessidade sempre os derruba. Pedro sorriu pela primeira vez em dias. Ele realmente achou que tinha ganhado. E por uns momentos ele realmente tinha, Bruna admitiu. Mas a arrogância dele foi maior que a inteligência. Ele não conseguiu resistir à tentação de esfregar na nossa cara como era esperto. Sandra limpou as lágrimas. E agora? O que acontece com a empresa? Agora vocês podem trabalhar em paz, Dr. Alberto respondeu. Com as confissões de hoje, a justiça vai acelerar o processo. Em poucas semanas, vamos ter um novo proprietário legal para a empresa. E vocês, Bruna adicionou, vão poder construir suas carreiras sem ter um criminoso como chefe. Mariana se aproximou de Bruna. Obrigada, por tudo, por nos proteger, por limpar a empresa, por nos dar nossa dignidade de volta. Vocês merecem isso e muito mais, Bruna respondeu. São pessoas boas que foram enganadas por um sociopata. Agora podem seguir em frente. E assim, o império de Rafael Mendes desabou definitivamente. Não pela força da lei, não pela pressão da investigação, mas pela própria arrogância que sempre foi sua marca registrada. Às vezes, a justiça chega quando os criminosos se condenam com as próprias palavras. 6 meses depois da prisão definitiva de Rafael Mendes, a empresa que antes se chamava Mendes em Associados havia se transformado completamente. O nome agora era Costa e Silva Consultoria, em homenagem à investigadora que havia limpado a empresa e ao Dr. Alberto Silva, que havia sido contratado como diretor executivo permanente. Mariana chegava todos os dias às 8 da manhã com um sorriso no rosto que ninguém via há anos. Havia sido promovida a gerente financeira e agora ganhava o dobro do salário anterior. Não apenas por mérito, mas porque a nova administração valorizava funcionários honestos e competentes. Bom dia, pessoal. Ela cumprimentou Pedro e Sandra, que também chegavam animados para mais um dia de trabalho. Alguém viu as notícias sobre o julgamento do Rafael? Vi sim, Pedro respondeu pendurado o casaco na cadeira. Ele agora ocupava o cargo de diretor comercial, uma promoção que jamais imaginara ser possível. 28 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos próximos 15 anos. Sandra, que havia sido promovida a coordenadora de recursos humanos,
Balançou a cabeça com satisfação. Bem feito. E os sócios dele? Carlos pegou 20 anos. João pegou 18. Mariana respondeu, organizando os relatórios na mesa. Todos condenados definitivamente. Não tem mais recurso que segure. E sabe o que é melhor? Pedro acrescentou. Com as informações que a Bruna coletou, a Polícia Federal desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro que envolvia políticos, empresários e até juízes corruptos. 47 pessoas presas no total, Sandra completou. A operação ganhou nome e tudo. Operação Secretária. Em homenagem ao disfarce da Bruna. Foi quando Paula, que continuava na recepção, mas agora com um salário justo e benefícios dignos, anunciou pelo interfone. Pessoal, chegou uma visita especial para vocês. A porta se abriu e Bruna entrou. Mas desta vez estava acompanhada de uma mulher elegante de uns 40 anos, vestindo terno executivo e carregando uma pasta de couro cara. Oi, gente! Bruna cumprimentou com aquele sorriso genuíno que todos adoravam. Trouxe uma pessoa muito especial para conhecer vocês. A mulher se aproximou com postura confiante. Prazer, pessoal. Sou a doutora Carmen Rodrigues, nova proprietária da empresa. O silêncio que se seguiu não era de medo ou tensão, como nos tempos de Rafael. Era de curiosidade respeitosa. Todos sabiam que Dr. Alberto havia encontrado uma compradora, mas ainda não a haviam conhecido pessoalmente. Doutora Carmen, Mariana se apresentou. É um prazer conhecê-la. Somos os funcionários que trabalhavam aqui quando tudo aconteceu. Eu sei quem vocês são. Carmen sorriu calorosamente. Na verdade, vim aqui especificamente por causa de vocês. Por nossa causa? Pedro perguntou confuso. Exato. Investigadora Costa me contou toda a história. Como vocês foram vítimas de um criminoso, como mantiveram honestidade mesmo sendo enganados, como ajudaram na investigação sem nem saber. Sandra se aproximou timidamente. E isso foi bom ou ruim? Foi o melhor marketing que uma empresa poderia ter. Carmen riu. Vocês sabem quantas empresas querem contratar funcionários com o perfil de vocês? Pessoas honestas, leais, competentes? Não fazemos ideia, Mariana respondeu honestamente. Dezenas. Recebi ligações de grandes corporações perguntando se eu venderia o time da Operação Secretária. Obviamente, recusei todas. Bruna se aproximou do grupo. Pessoal, doutora Carmen não comprou apenas uma empresa. Ela comprou especificamente esta empresa para trabalhar com vocês. Como assim? Pedro perguntou, ainda confuso. Carmen abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Sou proprietária de um grupo empresarial com 7 empresas em São Paulo. Quando soube da história de vocês, decidi que queria esse time trabalhando comigo. Mas a gente não tem experiência em grandes corporações, Sandra disse nervosa. Vocês têm algo muito mais valioso que experiência, Carmen explicou. Vocês têm caráter, vocês têm integridade e, principalmente, vocês sabem reconhecer quando algo está errado. Dr. Alberto, que havia chegado durante a conversa, se juntou ao grupo. Pessoal, doutora Carmen tem uma proposta muito interessante para fazer. Que tipo de proposta? Mariana perguntou. Carmen sorriu. Quero ofertar participação societária na empresa para todos vocês. O silêncio foi absoluto. Ninguém esperava ouvir algo assim. Participação societária? Pedro repetiu como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. 5% para cada um, Carmen confirmou. Vocês não seriam apenas funcionários, seriam sócios da empresa. Sandra sentou-se pesadamente na cadeira. Eu não entendo. Por que a senhora faria isso? Porque vocês provaram que são exatamente o tipo de pessoas com quem quero fazer negócios. Honestas, leais, competentes. Em 12 anos de carreira empresarial, raramente encontrei funcionários assim. Bruna se aproximou de Mariana. Significa que vocês teriam direito a uma porcentagem dos lucros da empresa. Não apenas salário, mas participação real nos resultados. Quanto isso representaria em dinheiro? Pedro perguntou, ainda tentando processar a informação. Com base nos lucros projetados, Carmen calculou mentalmente. Cada um de vocês receberia entre 15 e 20 mil reais por mês. Apenas de participação nos lucros, sem contar o salário normal. Mariana precisou se sentar também. 20 mil reais por mês? No mínimo. Se a empresa crescer como esperamos,
Pode chegar a 30 ou 40 mil. Sandra começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção que ela não conseguia nem nomear. Era como se anos de humilhação estivessem sendo apagados de uma vez só. Doutora Carmen, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Por que está fazendo isso? Porque vocês merecem. Vocês passaram anos sendo tratados como lixo por um criminoso. Agora é hora de serem tratados como os profissionais valiosos que sempre foram. Pedro se levantou e caminhou até a janela, claramente emocionado. Eu não consigo acreditar. Há 6 meses éramos funcionários invisíveis de um ladrão. Agora somos sócios de uma empresa? Não apenas sócios, Carmen acrescentou. Quero que vocês ocupem cargos de diretoria nas outras empresas do grupo. Mariana como diretora financeira geral, Pedro como diretor comercial do grupo, Sandra como diretora de recursos humanos corporativa. E Dr. Alberto? Mariana perguntou. Dr. Alberto será presidente do conselho administrativo de todas as empresas. Carmen respondeu. Ele provou ser um administrador excepcional. Dr. Alberto sorriu modestamente. Foi fácil administrar uma empresa com funcionários como vocês. Bruna observava tudo com uma satisfação profunda. Pessoal, vocês sabem que isso é apenas o começo, né? Como assim? Sandra perguntou, limpando as lágrimas. A história de vocês virou case de estudo em universidades. Escolas de administração usam o caso da Operação Secretária para ensinar sobre ética empresarial. Carmen assentiu. Exato. E tem mais. Quero que vocês participem de palestras, seminários, eventos corporativos, contando a história de vocês, ensinando outros funcionários sobre como identificar irregularidades. Palestras? Pedro perguntou nervoso. A gente não sabe falar em público. Vão aprender, Bruna disse. Já conversei com uma empresa de comunicação corporativa. Eles vão dar treinamento completo para vocês. E o melhor, Carmen adicionou, cada palestra paga entre 5 e 10 mil reais por pessoa. Mariana estava calculando mentalmente e não conseguia acreditar nos números. Gente, se a gente ganha 20 mil de participação nos lucros, mais salário de diretoria, mais palestras, estamos falando de quanto por mês? Entre 40 e 60 mil reais. Carmen respondeu casualmente. Para cada um. O silêncio foi quebrado por Sandra, que desabou a chorar novamente. Mas agora eram lágrimas de alegria pura. Eu não mereço isso, ela disse entre soluços. Sou só uma funcionária de recursos humanos. Você não é só nada, Bruna disse, se aproximando para abraçá-la. Você é uma profissional competente que teve a coragem de permanecer honesta mesmo quando estava sendo enganada. Todos vocês são, Carmen acrescentou. E o mercado corporativo está descobrindo o valor de profissionais assim. Pedro se virou da janela, com os olhos vermelhos de emoção. Doutora Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora realmente acredita que merecemos tudo isso? Carmen caminhou até ele e colocou a mão no ombro dele. Pedro, eu tenho 7 empresas. Emprego diretamente mais de 300 pessoas. Em todos esses anos, nunca encontrei funcionários que permaneceram íntegros numa situação como a que vocês viveram. Mas a gente não fez nada de extraordinário, Mariana protestou. Só fizemos nosso trabalho. Exato, Carmen exclamou. Vocês fizeram seu trabalho com honestidade, mesmo sendo enganados. Mantiveram caráter mesmo sendo humilhados. Permaneceram leais mesmo sem receber o reconhecimento que mereciam. Dr. Alberto se aproximou do grupo. Pessoal, vocês não percebem, mas são raros. A maioria das pessoas na situação de vocês teria virado cúmplice dos crimes ou pelo menos feito vista grossa. Vocês escolheram permanecer íntegros, Bruna adicionou. E essa escolha tem valor, muito valor. Carmen abriu novamente sua pasta. Tenho os contratos aqui. Participação societária, cargos de diretoria, pacote de benefícios completo, incluindo plano de saúde premium, previdência privada, carro da empresa. Carro da empresa? Sandra perguntou incrédula. Para cada um. Vocês são diretores agora. Precisam ter estrutura para representar adequadamente as empresas. Pedro balançou a cabeça, ainda em choque. Eu dirijo um Corsa 2010. Agora vou ter carro da empresa? Você vai escolher o carro, Carmen sorriu. Dentro do orçamento de 100 mil reais por veículo. Mariana sentou-se novamente. Gente, eu acho que vou desmaiar.
Isso é real? É real, Bruna confirmou. E vocês merecem cada centavo, cada benefício, cada reconhecimento. Mas tem uma condição, Carmen disse, fazendo todos ficarem tensos novamente. Que condição? Pedro perguntou nervoso. Vocês precisam continuar sendo exatamente como são. Honestos, íntegros, comprometidos. O dia que mudarem de caráter, o contrato é cancelado. Sandra riu entre lágrimas. Essa é a condição mais fácil do mundo. Para vocês, sim, Carmen respondeu. Mas vocês ficariam surpresos com quantas pessoas mudam quando ganham dinheiro. A gente não vai mudar, Mariana disse com convicção. A gente aprendeu o valor da honestidade da pior forma possível. Exato, Pedro concordou. Depois de trabalhar para um criminoso, a gente sabe o valor de fazer as coisas certas. Bruna olhou para o relógio. Pessoal, infelizmente preciso ir. Tenho outra investigação esperando. Já vai? Sandra perguntou tristemente. Vou, mas agora posso visitar vocês sempre que quiser. Não preciso mais manter segredo. Ela abraçou cada um individualmente. Estou orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa. Bruna, Mariana disse emocionada. Obrigada. Por tudo. Por nos proteger. Por limpar nossa empresa. Por nos dar nossa dignidade de volta. Vocês fizeram isso sozinhos, Bruna respondeu. Eu só removi o obstáculo que estava no caminho de vocês. Carmen fechou sua pasta. Então, pessoal, aceitem a proposta? Todos se olharam e sorriram. Não precisavam nem discutir. Aceito, Mariana disse. Aceito, Pedro confirmou. Aceito, Sandra completou. Perfeito, Carmen sorriu. Bem-vindos à nova fase das suas vidas. 6 meses depois daquele dia transformador, a empresa que antes se chamava Mendes em Associados havia se tornado Torres em Associados. E a mudança era muito mais profunda que apenas o nome na porta. O escritório vibrava com uma energia positiva que contagiava até os clientes que chegavam para reuniões. Mariana chegou naquela manhã de outubro dirigindo um carro novo, comprado com o primeiro bônus que recebeu como gerente financeiro. Estacionou ao lado do carro de Pedro, que também havia conseguido trocar o seu depois de anos dirigindo um veículo que mais quebrava que funcionava. Bom dia, chefe. Sandra cumprimentou Mariana com um sorriso radiante. A relação entre eles havia se transformado completamente. Não havia mais hierarquia rígida, mas sim uma parceria baseada em respeito mútuo. Bom dia, Sandra. Como estão os preparativos para a inauguração da filial de Campinas? Tudo encaminhado. Os móveis chegam hoje, os computadores na sexta-feira, e segunda-feira já podemos começar a operar. Pedro se aproximou com uma pasta de documentos. Mariana, fechei mais 3 contratos ontem. A reputação da empresa está crescendo muito rápido. Óbvio que está. Mariana sorriu. Quando você trata clientes com respeito e oferece qualidade de verdade, a notícia se espalha. Era incrível como a dinâmica havia mudado. Antes, os 3 mal conversavam entre si, cada um focado apenas em sobreviver às humilhações diárias. Agora trabalhavam como uma equipe integrada, compartilhando sucessos e apoiando uns aos outros nas dificuldades. Pessoal, Daniela se aproximou do grupo. Temos uma reunião especial hoje às 14h. A investigadora Bruna está vindo aqui. A Bruna? Por quê? Sandra perguntou curiosa. É surpresa, mas posso garantir que vocês vão gostar. Às 14h em ponto, Bruna chegou ao escritório acompanhada de um homem elegante de cerca de 50 anos que se apresentou como Dr. Roberto Almeida, diretor regional da Polícia Federal. Boa tarde, pessoal. Bruna cumprimentou com um sorriso caloroso que eles conheciam bem. Trouxe o Dr. Roberto aqui porque temos algo muito especial para contar para vocês. E o que aconteceu? Mariana perguntou, ainda receosa sempre que apareciam autoridades. Dr. Roberto se adiantou. Vocês sabem que o caso do Rafael Mendes foi um dos mais importantes que a Polícia Federal resolveu nos últimos anos? Sabemos, Pedro respondeu. Pois bem, a investigadora Costa foi promovida a superintendente regional por causa do trabalho excepcional que fez. E ela pediu uma coisa muito específica como parte da cerimônia de posse. Que coisa? Sandra perguntou curiosa. Bruna sorriu emocionada. Pedi para vocês 3 estarem presentes na cerimônia, como convidados especiais. Nós? Mariana perguntou surpresa. Por quê?
porque vocês foram fundamentais para o sucesso da operação. Sem a colaboração de vocês, mesmo sem saber, eu nunca teria conseguido coletar tantas evidências. Dr. Roberto assentiu. A investigadora Costa insistiu que vocês merecem reconhecimento público. A cerimônia será na próxima sexta-feira, no auditório da Polícia Federal, com a presença do superintendente-geral. Sandra começou a chorar novamente, como sempre fazia quando se emocionava. Bruna, você não precisa fazer isso. Você já fez tanto por nós. Preciso sim. Vocês foram vítimas de um criminoso, mas também foram heróis sem saber. Merecem que todo mundo saiba disso. Daniela se aproximou orgulhosa. Pessoal, isso é incrível. Vocês vão receber reconhecimento oficial da Polícia Federal. Mais que isso, Dr. Roberto adicionou. Vocês vão receber a Medalha do Mérito Cívico. É a maior honraria que podemos dar a cidadãos que colaboram com a justiça. Pedro ficou sem palavras por alguns segundos. Medalha? A gente vai ganhar uma medalha? Vão, Bruna confirmou. E merecem cada centímetro dela. Bruna, Mariana disse. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você se importa tanto com a gente? Você já resolveu o caso, foi promovida, conseguiu o que queria profissionalmente. Bruna pensou por alguns segundos antes de responder. Porque vocês me ensinaram algo muito importante durante aqueles 3 anos. O quê? Sandra perguntou. Me ensinaram que dignidade não depende de cargo ou salário. Vocês mantiveram sua honestidade e decência mesmo sendo maltratados todos os dias. Isso é muito raro. Mas qualquer pessoa faria a mesma coisa, Pedro disse modestamente. Não, Pedro. Nem todo mundo faria. Muita gente na situação de vocês tentaria tirar vantagem, faria corpo mole ou sairia da empresa. Vocês ficaram e continuaram fazendo o melhor trabalho possível. Dr. Roberto se juntou à conversa. A investigadora Costa está certa. Em 15 anos de carreira, raramente vi funcionários tão leais e competentes em situação tão adversa. Daniela sorriu orgulhosa dos seus funcionários. É por isso que eles são sócios da empresa agora. Sócios? Bruna perguntou surpresa. Já aconteceu? Aconteceu ontem, Mariana respondeu emocionada. Daniela oficializou nossa sociedade. Agora somos proprietários de 15% da empresa cada um. Que maravilha! Bruna os abraçou um por um. Vocês merecem isso e muito mais. E tem mais novidades, Sandra disse animada. Pedro está namorando a recepcionista da filial de Santos. Eu estou fazendo faculdade de administração e a Mariana está estudando para concurso público. Concurso público? Bruna se interessou. Para auditora fiscal, Mariana explicou. Descobri que gosto da área de investigação financeira. Quem sabe um dia posso trabalhar com você. Seria incrível. Bruna disse sinceramente. Você tem perfil perfeito para isso. Dr. Roberto olhou para o relógio. Investigadora Costa, precisamos ir. Temos outra reunião em meia hora. Claro. Pessoal, nos vemos na sexta-feira para a cerimônia? Não perderíamos por nada. Pedro respondeu por todos. Depois que Bruna e Dr. Roberto saíram, o grupo ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Gente, Sandra finalmente falou. Alguém mais tem a sensação de que está vivendo um sonho? Todo dia, Mariana respondeu. Todo dia acordo achando que vou ter que voltar a trabalhar para o Rafael. Eu também, Pedro concordou. Ainda não me acostumei com o fato de que posso dar opinião sem ser gritado. Daniela se sentou com eles, como sempre fazia quando queria conversar informalmente. Posso contar uma coisa para vocês? Claro, todos responderam. Quando comprei esta empresa, eu não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Era um investimento alto, com funcionários traumatizados, reputação manchada. E agora? Sandra perguntou. Agora sei que foi a melhor decisão da minha vida. Não apenas financeiramente, mas pessoalmente. Vocês me ensinaram que é possível construir uma empresa baseada em valores humanos. Como assim? Mariana perguntou. Antes, eu achava que sucesso empresarial dependia apenas de números. Lucro, produtividade, eficiência. Vocês me mostraram que depende principalmente de pessoas. Pedro se inclinou para a frente interessado. Explica melhor isso. Quando vocês se sentem valorizados, trabalham melhor. Quando trabalham melhor, os clientes ficam satisfeitos. Quando os clientes ficam satisfeitos, recomendam nossos serviços.
É um círculo virtuoso que começa com respeito humano. E financeiramente? Sandra perguntou. A empresa cresceu 200% em 6 meses. Faturamento triplicou. Base de clientes quintuplicou. Margem de lucro duplicou. São números que jamais conseguiríamos com funcionários desmotivados. Mariana balançou a cabeça admirada. Então tratar funcionários bem é bom negócio? É o melhor negócio que existe, e vocês são a prova viva disso. Nesse momento, Paula da recepção se aproximou animada. Pessoal, acabou de chegar uma encomenda especial para vocês. Era um buquê enorme de flores com um cartão. Sandra leu em voz alta. Para os heróis anônimos que ajudaram a fazer justiça. Com admiração e carinho, equipe da Polícia Federal. Que lindo, Mariana disse emocionada. Gente, Pedro disse de repente, vocês percebem como nossa vida mudou completamente em menos de um ano? Como assim? Sandra perguntou. Há um ano, éramos 3 funcionários assustados, mal pagos, humilhados todos os dias. Hoje somos sócios de uma empresa próspera, reconhecidos pela Polícia Federal, com salários dignos e perspectivas de crescimento. É verdade, Mariana concordou. Parece que a vida estava guardando coisas boas para a gente, mas precisávamos passar pela parte ruim primeiro. Talvez, Sandra refletiu, a gente precisava passar por aquilo para valorizar o que temos agora. Daniela sorriu. Ou talvez vocês sempre mereceram coisa boa, mas estavam no lugar errado com a pessoa errada. Pode ser, Pedro disse. Mas uma coisa eu sei. Aprendemos a reconhecer quando alguém nos trata bem. E aprendemos a valorizar relacionamentos baseados em respeito. Mariana adicionou. E principalmente, Sandra completou. Aprendemos que não devemos aceitar ser maltratados só porque precisamos de emprego. Daniela se levantou. Pessoal, preciso ir para uma reunião com investidores. Vocês querem alguma coisa específica que eu mencione sobre a expansão? Só uma coisa, Mariana disse. Que nas novas filiais, todos os funcionários sejam tratados como tratamos uns aos outros aqui. Pode deixar. Esse é meu compromisso. Depois que Daniela saiu, os 3 ficaram sozinhos no escritório, como nos velhos tempos, mas com uma diferença fundamental. Agora conversavam como parceiros, não como vítimas. Sabem o que é mais louco nisso tudo? Pedro disse. O quê? Se o Rafael não tivesse gritado com a Bruna naquele dia, talvez ele nunca tivesse sido preso. Foi a arrogância dele que o derrubou. É verdade, Sandra concordou. Se ele tivesse tratado todo mundo com respeito, talvez nunca tivéssemos descoberto que ele era criminoso. Então, de certa forma, Mariana refletiu, o fato dele ser uma pessoa horrível é que permitiu que a justiça fosse feita. Exato. O mal sempre se destrói sozinho, uma hora ou outra. Naquele momento, o telefone tocou. Era Bruna. Oi, pessoal. Esqueci de contar uma coisa importante para vocês. O quê? Mariana perguntou. Na sexta-feira, além da cerimônia, vai ter uma recepção. E adivinhem quem vai estar lá? Quem? O Rafael. O silêncio foi total. Como assim? Sandra perguntou nervosa. Ele vai ser transferido para o Presídio Federal na sexta-feira. Vai passar pela cerimônia algemado, para que veja vocês recebendo honrarias enquanto ele vai para a cadeia. Isso é necessário? Pedro perguntou. Não é necessário, mas é simbólico. É o fechamento perfeito da história. O criminoso vendo suas vítimas sendo honradas enquanto ele é levado para pagar pelos crimes. Mariana pensou por alguns segundos. Sabe de uma coisa, Bruna? Eu quero que ele veja mesmo. Por quê? Porque quero que ele entenda que pessoas boas sempre vencem no final. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vencem. Eu também quero, Pedro disse. Quero que ele veja que não conseguiu nos destruir. E eu quero que ele saiba, Sandra completou, que enquanto ele apodrece na prisão, nós vamos estar construindo uma vida boa, baseada em honestidade e dignidade. Então está decidido, Bruna disse. Vai ser o final perfeito para essa história. E assim, na sexta-feira seguinte, 3 pessoas que um dia foram consideradas invisíveis subiram ao palco da Polícia Federal para receber medalhas de honra ao mérito, enquanto o homem que as humilhou por anos era levado algemado para cumprir uma sentença de quase 3 décadas. A justiça, às vezes, demora para chegar, mas quando chega, tem um sabor doce de vitória que compensa toda a espera. Fim da história.